versículo 1 em diante, vamos estender até o versículo 9. Vou ser breve, irmãos. Amém? Todos acharam? Mateus capítulo 13, versículo 1 em diante, bem conhecido, né? Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, assentou-se, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, então vieram as aves e comeram-na, e outra parte caiu entre os pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Podemos dizer amém? Glória a Deus. Irmãos, eu sei que vocês já ouviram muitas vezes essa palavra ministrada, pregada, lida, né? Já devem ter lido várias vezes, os leitores da Bíblia. Hoje está um pouco em desuso ler a Bíblia, né? As pessoas não estão lendo a Bíblia mais, muito pouco. Não conhecem a Bíblia porque não leem a Bíblia, não estudam a Bíblia. Então, esse texto aqui é muito conhecido, né? Bastante conhecido. E tem alguns segredos aqui escondidos. Você que está na internet aí, não sei se tem alguém, tem alguns segredos escondidos nessa palavra, nesse texto, que somente lendo nós talvez não vamos conseguir perceber. Então é necessário, irmãos, todas as vezes que nós vamos ler a Bíblia, estudá-la, tem que colocar o coração, tem que ler com o coração. A Bíblia não é um livro comum, a Bíblia é um livro revelado. Além da letra, o Espírito Santo revela, e nós só conseguimos entender isso se nós colocarmos o nosso coração, né, para entender a Bíblia. É por isso que hoje nós percebemos as pessoas não conhecem, não sabem, também não se interessam muito por saber. E eu li esse texto aqui hoje algumas vezes, várias vezes, né? Fiquei observando aqui, e nós temos aqui, irmãos, nesse texto, 4 tentativas do semeador de semear a semente. E interessante que a primeira vez que ele semeou, não deu certo. A segunda vez que ele semeou, parecia que ia dar certo, mas também não deu. A terceira vez que ele semeia, deu certo, mas ela morreu logo, foi sufocada, né? E a última vez que ele semeia, dá certo, deu certo, e ele colheu frutos, 30, a Bíblia diz aqui, produziu 100, outro produziu 60 e outro produziu 30. Interessante, a mesma semente, né? Mas produziu em proporções diferentes. E isso vale para a nossa vida em todas as áreas. Lei, como chama? Lei do quê? Lei da semeadura, inexorável, né? Essa lei, irmãos, como outras leis na Bíblia, essa lei ela não pode ser revogada. Não existe nenhum mecanismo humano
ou sobrenatural que possa revogar. Os irmãos estão por aí? Amém? Que possa revogar essa lei. Essa lei, ela é inexorável, não muda, porque é uma lei estabelecida por Deus, que independe, Júlio, se eu creio, se eu pratico, né, ou não, ela vai cumprir. Agora, eu quero que os irmãos observem algumas coisas comigo aqui. Nós vamos entender aqui, nessa palavra simples, o porquê muitas coisas, muitas vezes, não dão certo na nossa vida. Isso aqui envolve todas as áreas da vida do ser humano. Isso aqui envolve também evangelismo aí fora, semear a palavra de Deus, né? Missões, envolve o campo financeiro. O que os irmãos acabaram de fazer agora há pouco aqui? Vocês lançaram uma semente no reino de Deus. E eu ensinei uma vez aqui, já há muito tempo, no começo da obra que nós iniciamos, que todo o dinheiro que nós colocamos na obra de Deus volta para nós. Isso daí é oferta sob custódia, porque Deus não precisa de dinheiro. Deus vai aferir a nossa fidelidade. Se eu sou fiel, pode fazer o teste, irmãos, o dinheiro volta para mim depois. Agora, eu preciso ser fiel. A lei da semeadura não tem nada a ver com fé. Os irmãos sabiam disso? Eu não tenho fé para fazer isso. Tem a ver com atitude. Eu preciso ter atitude e fidelidade para semear. Mas é porque o fulano ainda não creu. Ele ainda não creu, por isso que ele não está semeando. É porque ele não é fiel ainda e não teve atitude. Isso envolve todas as áreas. Por que nós não estamos saindo para fazer evangelismo? Porque nós não temos atitude. Está faltando atitude nossa aqui. É por isso. Então observem, nós vamos entender porque muitas vezes as coisas não dão certo. E também porque, irmãos, que algumas pessoas passam pela nossa vida durante a nossa jornada aqui. Por que essas pessoas passam na nossa caminhada? Algumas ficam, algumas dão bons frutos, algumas vão embora e algumas não vão ficar. Isso envolve na igreja, na nossa vida secular, na família. Já percebeu que tem pessoas da família que se afastam de nós? É porque eles vão se afastar. Não adianta, eles não vão ficar, irmãos. Eles vão se afastar do nosso convívio. Não sei se os irmãos aqui, tem alguém aqui que nunca teve essa experiência, de alguém que frequenta a sua casa, está com você, de repente ele vai embora. Isso acontece. E isso está inserido, inerente a esse texto que nós acabamos de ler aqui agora, né? Outra coisa que eu fiquei pensando também, lendo esse texto, é que existe hoje uma gama muito grande de pessoas que querem ser líderes, mas não estão preparados para serem líderes. Eles estão se aventurando nesse campo aí de liderança. Eu não sei se os irmãos se lembram, mas nos meados dos anos 90, surgiu um movimento aqui no Brasil chamado G12, Grupo dos 12. Isso foi uma praga que aconteceu no meio evangélico, e graças a Deus parece que já morreu essa praga. Essa praga chamada G12, né, que veio, isso é uma doutrina de demônio. Ela veio para o Brasil através de um homem na Colômbia chamado César Castellanos, e ela disseminou tão rápido aqui, parecia um rastilho de pólvora, e muitas igrejas aderiram. E isso, irmãos, isso trouxe muita sequela, porque esse movimento, hoje ele tem um outro nome disfarçado, chama grupo de células, né? Agora tem um outro que chama MDA também aí, não é MMA não, é MDA mesmo, né? Que eles incutem na cabeça da pessoa que todos podem ser líder, e eles fazem grupos e dizem assim: você vai ser líder daquela célula, você vai ser líder daquela ali. Isso daí coloca na cabeça da pessoa que ele pode ser líder, neófito, despreparado, sem experiência nenhuma, né? E ele é um líder da célula dele. Ele vai receber a instrução lá e vai falar ali na célula, ele é o líder. Ali ele pode fazer batismo, ele pode ministrar ceia,
Irmãos, mais uma vez eu vou perguntar para você na internet aí, você tem coragem, irmão, vocês teriam coragem de ir no dentista, chegar lá, abrir a sua boca lá e dizer para o dentista: pode trabalhar? Se você soubesse que esse dentista nunca frequentou uma faculdade, você teria coragem de fazer isso, irmão? Sim ou não? Você teria coragem de deitar numa mesa, num centro cirúrgico, diante de uma pessoa que diz: eu sou médico, mas você soubesse que ele nunca sentou num banco de uma faculdade, você faria isso? Sim ou não? Você teria coragem de entrar num avião para sair de viagem, sabendo que aquele homem não tem nem uma hora de voo que vai pilotar o avião? Você faria isso? Irmãos, por que então que nós temos a coragem de emprestar o nosso ouvido para ouvir essas pessoas que dizem ser líderes, mas que nunca sentaram num banco, numa escola, nunca se prepararam, nunca tiveram experiência com Deus, nunca tiveram tempo gasto em oração, em preparação, escola? Nunca essas pessoas, só chegar uma pessoa, abrir uma portinha ali, eles já dizem: aqui é uma igreja, já vai pessoas para lá, e lotam, e essas pessoas ficam lá e profetizam, e ficam falando tanta coisa, e aquelas pessoas vão absorvendo e comendo. Por que que nós fazemos isso, irmãos? Vocês têm a resposta? Eu não tenho. Eu já analisei isso muitas vezes, e eu não consigo entender por que que as pessoas fazem isso. Agora, olhando para esse texto aqui, é por isso que nesse período aqui dos anos 90, exacerbou a abertura de igrejas, portinhas ali, portinhas aqui. Até meados dos anos 90, irmãos, existiam poucas igrejas evangélicas. Por exemplo, se alguém saísse da Assembleia de Deus, ele tinha poucas opções. Se alguém saísse de uma igreja reformada, que era uma igreja presbiteriana, por exemplo, ele não tinha para onde ir, a não ser que ele viesse para uma igreja pentecostal, mas precisava de uma carta de recomendação. Mas depois que surgiu essas pessoas, colocaram na cabeça de muitas pessoas que eles poderiam ser líderes, e até hoje qualquer pessoa pode abrir uma igreja ali do outro lado da rua, pôr uma placa lá e dizer: eu sou líder, e as pessoas vão lá e dizem que Deus está lá, e que Deus mandou eles ficarem lá, e que Deus fala com eles lá. O que vocês acham? Assim como um piloto de avião tem que passar por escola, o que vocês acham? Qualquer um pode, irmãos, ficar num púlpito? Qualquer um pode abrir uma porta e dizer que é uma igreja? Pensem aí, vocês são pessoas inteligentes, analisem. Você que está na internet aí, você tem coragem? Sentar lá e dizer assim: me opera aqui, doutor. O senhor tem diploma, doutor? De vez em quando a gente vê aí pessoas que vão nessas clínicas de fundo de quintal fazer lipoaspiração, fazer procedimentos que não podem ser feitos e morrem lá. Tem pessoas morrendo espiritualmente porque estão recebendo veneno nas igrejas. Agora, pastor Mauro, o que tem a ver isso com a lei da semeadura? É que eu vou falar para vocês aqui, hoje existe uma grande disputa no meio evangélico. As pessoas estão disputando, esses líderes, pseudos líderes, estão disputando as pessoas como se fossem lambaris. Você sabe o lambari? Que é aquele peixinho. É uma disputa hoje, não como ovelha. Aquilo lá é uma ovelha, é um lambari. Traz ele para cá. As pessoas estão disputando assim nas igrejas, para trazer as pessoas como se fosse lambaris. Mas quem está numa igreja e é um servo de Deus, está numa igreja fiel, ele é uma ovelha, e a ovelha precisa ser alimentada. Você sabia, irmãos, que uma ovelha ela come 24 horas por dia? Ela é um animal ruminante, ela tem vários estômagos, e ela vai passando de um estômago para o outro. Pode levantar 3 horas da manhã, 4 horas, e ir num lugar onde tem um rebanho, você vai ver que eles estão comendo. Elas estão deitadinhas na relva, quietinha, mas estão mastigando, ruminando. Elas comem 24 horas. E quanto mais elas comem, os irmãos sabem, né? Que ela também é um animal que ela evacua bastante, né? A ovelha. Quanto mais ela come, mais ela vai fazer isso, é normal. Então a ovelha, ela precisa receber um alimento saudável. Saudável. Porque se ela comer qualquer coisa, irmãos,
ela vai entrar em colapso, e aí ela vai passar por problemas digestivos, vai ficar doente, vai morrer. Mas o que estão as pessoas dando veneno? E o que tem a ver isso com esse texto que nós acabamos de ler? Nós vamos começar a ver algumas coisas aqui agora. Quando nós começamos, irmãos, um projeto, em qualquer área da nossa vida, aqui, evangelismo, você na sua casa, trabalho, qualquer área da nossa vida, envolve a lei da semeadura, né? Nós precisamos semear alguma coisa. Ninguém pode começar alguma coisa sem ter uma semente. Vocês sabiam disso? Você sabia que Adão, ele só teve a mulher para ele porque ele semeou alguma coisa? Sabia? Ele semeou a costela dele. Como é que pode, se não tivesse a costela, teria Eva? O que vocês acham? Não, né? Semeou a costela. Deus fez ele passar por um sono, tirou a costela dele, fez a mulher. Fez não, moldou, formou. Ela estava pronta já dentro dele, né? Então, irmãos, não tem jeito. O problema que nós vemos aí é que tem que ter muito cuidado no momento de semear. E mais uma coisa também: a semente que nós temos na mão não é para ser comida. Se eu comer a semente, eu fico sem provisão. As pessoas que colhiam antigamente, viviam ali, elas até hoje, né, que colhem, elas não vão ao mercado, elas plantam ali no quintal, nas pequenas lavouras, para o consumo dela, arroz, feijão, milho. O que ela faz? Ela come tudo o que ela colhe? Como que funciona? Tem que deixar para a semente, né? Porque a semente não pode ser comida. Isso funciona no campo financeiro, naquilo que nós temos que semear no reino de Deus, em todas as áreas da nossa vida. Tem que ter uma semente para semear, e tem que semear com responsabilidade, e tem que ter coragem para semear. Ah, mas a terra está muito ruim. Tem que ter atitude. Se eu, irmão, ficar olhando para o vento, para o clima, e eu não semear, eu não vou colher nada. Talvez seja isso que está acontecendo conosco aqui em Colina. Nós estamos olhando muito para o vento, a situação adversa, o tempo, as dificuldades. Vamos ler um texto. Eclesiastes, abra sua Bíblia em Eclesiastes 11, verso 4. Vamos ler. Não adianta semear, não colhe, aqui em Colina não vai, a cidade é ruim, a terra é seca. Nós estamos olhando para as circunstâncias, para o vento. 11, verso 4. Presta atenção nisso daí, ó. Quem observa o vento não semeará, o que atenta para as nuvens não colherá, não cegará. Olha lá esse texto. Quem observa o vento não semeará, o que atenta para as... Olha a tempestade que vai vir, olha o vento. Não adianta semear agora, não vai colher nada, vai ficar sempre olhando para as dificuldades, para as adversidades. Isso vale para qualquer área da nossa vida, irmãos. Qualquer projeto que você tem aí, qualquer área, qualquer uma delas, no casamento, na família, sentimental, qualquer área, eu estou olhando para as dificuldades em volta de mim. Os irmãos se lembram de Pedro, quando Jesus mandou ele andar por sobre a água? Enquanto ele estava olhando para Jesus, estava indo, né? Olhou para o mar estava revolto. O mar que na verdade não é mar coisa nenhuma, né? É um lago de água doce, o mar da Galileia, lago de Genezaré, mas ali tinha tempestade. A hora que ele olhou para a tempestade, ele afundou para a água. Se eu ficar olhando, irmãos, se nós ficarmos olhando para as dificuldades que tem aqui em Colina, nós vamos patinar aqui a vida toda. Essa igreja não vai sair do que está aqui, não vai. E na vida de vocês e na minha também. Ah, mas eu não consigo, eu queria fazer isso, queria fazer aquilo, queria isso, queria aquilo, mas continua na mesma vida, não muda de atitude, os mesmos comportamentos, as mesmas coisas, não ouve a palavra de Deus e nunca é corrigido, não pratica a correção da palavra de Deus, vai ficar sempre na mesmice, não vai mudar.
Nada. O que eu já conversei com pessoas aqui em Colina, sem atitude, que não conseguiram sair da mesmice, porque não seguiram a orientação da palavra de Deus. Muitas delas, pessoas até da minha família aqui na região, sentou comigo, eu falei, tem que fazer assim, não fez e continua na mesma atitude, mesma coisa. Não tem atitude, não vai mudar, não consegue, não tem coragem para semear. E serve para nós aqui também, né? E mas é porque ele não tem fé, pastor Mauro. Não é nada disso. A fé, sabe para que é? Para agradar a Deus. A Bíblia diz isso em Hebreus: sem fé é impossível agradar a Deus. Isso aqui é falta de atitude, de fidelidade. Semear. Agora, tem um outro detalhe que eu quero falar para os irmãos. Se eu semear, quer ver como que não pode ser a fé mesmo? Se eu semear milho, o que eu vou colher? Milho? Sim ou não? Tem jeito de colher outra coisa? Não, mas eu sou pentecostal, eu vou colher. Eu vou orar e Deus vai fazer eu colher um pé de laranja. Deus não é mágico, irmãos. Deus já criou a lei, e a lei que está na semente, a natureza da semente foi criada por Deus. E quando eu lanço a semente de milho, a natureza vai se encarregar, a lei da natureza, de que essa semente ela já tem tudo nela. Todo o processo que precisa está na semente, para nascer milho. Laranja é outra semente. Mas se eu der uma arrepiada assim, uma pulada e fazer nascer, vai nascer? Não, vai nascer milho. Então, irmãos, na semente já está tudo. Mas a dificuldade é grande, não dá. O que diz o Salmo 126, o verso 4: quem semeia com lágrimas, voltará consigo trazendo os seus molhos, seus feixes, com alegria. Semear com lágrimas, colher com alegria. A dificuldade de semear é grande. A senhora está cansada, irmã Silvana? Trabalhou o dia todo na lavoura lá hoje. É difícil? Lágrimas, né? Suor, dificuldade, calor do sol. Mas a hora que chega final do mês que recebe o pagamento, não é bom? Irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus. Essa palavra é verdade. Essa palavra não muda, ela não volta vazia. E o profeta Isaías diz que como a chuva cai sobre a semente que foi lançada na terra e faz ela produzir, assim é toda a palavra que sai da boca de Deus e não voltará vazia. Essa palavra é fiel, essa palavra é verdadeira. Quando nós começamos alguma coisa, nós temos que semear, e nós temos que tomar muito cuidado, irmão, para não jogar essa semente também em qualquer lugar. Sabia? Eu vou falar um pouquinho aqui agora sobre questão financeira, dízimos e ofertas. Eu quase não falo sobre isso aqui, não é algo que eu fico falando sempre, mas é uma grande realidade. Quando nós colocamos uma oferta, um dízimo, entregamos na casa de Deus, volta para nós. A fidelidade que nós temos é aferida por Deus. Quem de vocês que já entregou alguma oferta aqui, algum dízimo, que você pode dizer assim, me fez falta? Tem alguém? Fez falta? Agora vamos tomar muito cuidado, irmãos, com alguns ladrões que estão andando por aí, ladrões que estão levando envelopes nas igrejas, são ladrões mesmo, e dizem assim: eu vou trazer esse envelope, põe dinheiro aqui dentro que Deus vai te dar isso. Deus não vai dar nada, porque isso é mentira. Deus não faz barganha. Não entre nessa. A Bíblia diz, irmãos, sabe que tem alguns pregadores que eles ligam para o pastor da igreja, fala assim: ó pastor, é o seguinte, eu vou na sua igreja, eu vou pregar, e na hora de tirar a oferta, você deixa eu tirar a oferta, e aí eu vou pegar os envelopes, metade da oferta vai para mim, metade fica para a igreja. São ladrões essas pessoas. Porque, irmãos, eu já saí muito para pregar, hoje eu saio pouco, mas eu nunca coloquei preço, valor para pregar numa igreja.
Alguém que vem pregar numa igreja tem que ser abençoado pela igreja. Você tem que dar uma oferta para ele, isso é bíblico. Você tem que abençoar ele. Mas os pregadores, eu já conversei com irmãos que disseram para mim: pastor, eu vou pregar lá na sua igreja, e não colocou valor. E alguns deles, irmãos, tiveram a hombridade de, quando eu entreguei a oferta na mão dele, ele tirou o dízimo daquela oferta e colocou lá e disse: aqui não é meu, pastor, é o dízimo. E a oferta era pequena. Agora os irmãos imaginem, vamos dar uma olhada num texto, Deuteronômio 23, 25. Esses camaradas levam tudo, às vezes, o que a igreja tem, ainda acha que estão semeando, viu, irmãos, na igreja. Deuteronômio 23, 25, olha esse texto, que interessante. Quando entrares na seara do teu próximo, poderás colher espigas com a mão, porém não meterás a foice na seara do teu próximo. Perceberam? Você pode pegar. Se eu for pregar fora daqui, Júlio, pastor me der uma oferta, eu devo pegar. Se algum dia, irmãos, qualquer um de vocês for em qualquer lugar, numa igreja, em qualquer lugar, fazer qualquer trabalho, e alguém der uma oferta para vocês, peguem. Não fale não, pegue a oferta, viu? Ah não, mas eu vou deixar para a igreja. Não faça isso, pegue a oferta. Mas não se esqueça de uma coisa, olha lá: colher espigas com a mão. Mas não pega a foice e derruba tudo e leva embora, não, porque quem faz isso é ladrão. Eu estou falando isso aqui porque com certeza tem pessoas na internet que estão acostumados a ver pregadores por aí, né? Aqueles que ligam: ô pastor, eu vou ir na sua igreja, vou levar os envelopes. Depois ele enche lá os envelopes, coloca no carro e vai embora. Isso é roubo, irmãos. Olha o que a Bíblia está nos ensinando aqui nessa noite. Nós podemos sim, a igreja deve abençoar as pessoas, a igreja é para isso. Jamais nós poderemos convidar alguém para vir aqui pregar, não podemos fazer isso e não dar uma oferta para ele. A igreja que faz isso, ela é miserável, mas a pessoa tem que ter consciência. Olha aqui, Deus, irmãos, está na vida do semeador. Deus está na vida daquele que semeia. Se você ainda não é um semeador, semeie. Deus estará na sua vida sempre. Deus colocará a mão sempre. Deus abrirá portas para você que você não vai esperar. Deus ampliará a tua tenda. Deus firmará as estacas da tua existência. Seja um semeador, irmãos, na igreja, numa pessoa pobre que você conhece. Se alguém estiver precisando, ajude. Seja um semeador. Deus cuidará de você nos mínimos detalhes, até na hora da morte. Deus preparará pessoas para cuidar do teu corpo na hora da morte. Sabia? Ainda que nós possamos morrer longe de casa, lá num acidente, Deus enviará pessoas lá para resgatar o nosso corpo. Isso aqui é profético, viu, irmãos? Deus enviará alguém lá. O nosso corpo não vai ficar lá jogado. Alguém chegará lá. Deus enviará um anjo lá, usará alguém e vai dizer: tira o meu servo daqui, o corpo dele, porque esse corpo me pertence. Deus sepultou Moisés e ninguém pôde tocar no corpo dele, porque mesmo depois de morto, nós continuamos sendo servo dele. Ele disse para Josué: meu servo Moisés agora é morto. Meu servo Moisés. Seja um semeador, irmãos. Deus é fiel. Se eu semeio gravata, eu vou ganhar gravata. Semear essa gravata, Deus vai me dar um relógio. Esquece. Quer ganhar um relógio? Semeia um relógio. É a lei da semeadura, isso é real. Vocês me conhecem, vocês sabem que eu não gosto de meninice. Estou falando isso aqui porque eu orei e li essa palavra. E nós somos pentecostais, nós temos que crer. Eu vou contar um testemunho para os irmãos aqui agora. Eu sei que vocês vão se alegrar, mas não se alegre só quando eu contar esse testemunho. Se alegrem quando eu estiver ensinando a palavra de Deus também, corrigindo.
Eu hoje ouço muito poucos pregadores. Eu sou muito seletivo. Lá em casa também, não é muito seletivo lá. Tem um pregador que eu ouço, um ensinador, é o pastor Alderi, ele mora nos Estados Unidos. Eu ouço ele. Eu filtro algumas coisas, mas eu ouço. E ele estava dando um testemunho que eu ouvi hoje. E é real, irmãos. Isso é real. Acontece. Nós somos pentecostais, nós temos que crer. Ele estava contando, ele morou muito tempo no México, foi missionário lá. E quando ele voltou embora, quando ele veio embora do México, ele chegou aqui e um irmão disse para ele: você não quer comprar uma casa, a minha casa? E ele falou assim: mas eu não tenho dinheiro para comprar a sua casa. Na época nem, acho que era cruzeiro, não era real ainda. Eu quero 25 mil na minha casa. Ele falou: eu não tenho esse dinheiro, eu tenho só uma parte, eu posso te dar uma entrada, e se eu conseguir, o banco me der um empréstimo, eu vou te pagando em algumas parcelas. E o irmão aceitou, e ele comprou a casa. Irmãos, os irmãos sabem que o berço da Assembleia de Deus é em Belém, né? No Pará. Lá é o berço. Sabe quantos mil crentes tem lá? Quase 300 mil em Belém. Quase 300 mil. E eles iam comprar um canal de TV, pastor. E o pastor chamou o pastor Alderi para pregar lá. E o irmão que vendeu a casa para ele falou assim: você vai pregar lá na igreja, a hora que você chegar lá de tarde, quando ele terminou de pagar a última parcela, ele foi pregar na igreja em Belém. Eu vou te levar a escritura da casa. E o pastor Alderi disse que quando ele foi subindo lá para o púlpito para pregar, o irmão bateu nas costas dele, falou: está aqui a escritura da casa. Ele pegou a escritura, colocou no meio da Bíblia e agradeceu a Deus, disse: te agradeço, Senhor, nunca tive uma casa, sempre paguei aluguel. Quando ele foi subir no púlpito, isso aqui é para quem crê, viu? Não é o que se faz por aí, que fica fazendo barganha: dá tua casa que você vai ganhar, dá aqui o teu carro, não é nada disso. Quando ele foi subir no púlpito, o Espírito Santo falou para ele assim, no coração dele: quer trocar essa casa por uma mansão? Aí ele: Senhor, tem misericórdia, deixa minha casa aqui, não quero nada não, eu quero só essa casa aqui, tem misericórdia, Senhor. Aí ele foi, sentou no púlpito, de novo o Espírito Santo: quer trocar essa casa sua por uma mansão? E ele: não, Senhor, quero não. E ele foi pregar, irmãos. Naquela noite, o pastor ia fazer um apelo lá, para tirar uma oferta na igreja, para poder comprar o canal de TV. E aí, o que ele fez? Quando ele foi pregar, Deus levantou uma irmã lá. Ainda tem profeta, viu? Tem profeta ainda, uma irmã que ele falou assim, bem simples, acho que não sabia nem ler. E a irmã falou assim: meu servo, quando você ia subir no púlpito, eu falei com você sobre uma troca. Pode fazer, você não vai se arrepender. E aí, irmão, sabe o que o pastor Alderi fez? Ele teve atitude. Ele pegou a escritura da casa, falou para o pastor: pastor, pega um envelope ali para mim. Trouxeram um envelope para ele, ele colocou a escritura dentro do envelope, entregou para o pastor, falou: isso aqui é uma semente, e foi pregar. E naquela noite, irmãos, os irmãos têm uma ideia, estava sendo transmitido pela rádio. Naquela noite entrou o dinheiro necessário, pessoas que estavam no trânsito da cidade foram lá para comprar o canal de televisão. Passou os dias, ficou sem a casa, mudou para os Estados Unidos, ficou lá anos nos Estados Unidos. E ele sempre: Deus, e a minha casa, Senhor? Perdi minha casa. Quem semeia no reino de Deus não perde, irmãos, não perde. Só que no tempo que ele estava lá, a esposa dele ficou doente, ela ficou grávida e deu um problema. A placenta dela colou na bexiga e formou um tumor no lugar. E ele foi nos médicos, os médicos falaram: sua esposa vai morrer, não tem o que fazer, e a criança que está no ventre dela vai morrer também. 60 dias de vida ela tem.
pode procurar outro médico. Ele foi em 5 médicos, 5, 6 médicos, mesma coisa, não tem o que fazer, não tem como operar, ela vai morrer. Aí ela falou assim: já que eu vou morrer, eu quero ir embora aqui para o Brasil, quero voltar lá para a casa dos meus pais e morrer lá. E aí, irmãos, o pastor comprou a passagem dela, ela veio embora, e ele falou assim: eu vou fazer tudo que eu tenho para fazer aqui e vou embora também, não quero ficar mais nessa nação. Quando ele chegou em casa, ele falou que ele olhou as coisas dela dentro de casa, ele desabou, e foi vender as coisas, preparou tudo para colocar num container, para vir para o Brasil. E Deus falou no coração dele: pega tudo que você tem aqui nessa nação, não deixa nada aqui, e leva embora, tudo que eu te dei aqui. Ele falou que até os ovos que estavam na geladeira, ele colocou numa caixinha, separou, colocou espuma para não quebrar, e colocou na mala para trazer, e o resto ele colocou no container e veio embora. Irmãos, o nosso Deus é o Deus vivo, Ele existe, viu? Ele é fiel. Essa igreja ainda não está repleta, porque talvez nós não estamos semeando certo. Talvez, irmãos, não é a hora dele ainda. Na hora dele, ele vai fazer. É ele que faz. Quando ele chegou aqui, irmão, aliás, antes dele vir, a mulher dele foi no médico lá em Belém, procurou um médico. Quando ela entrou isso aqui é real que eu estou falando, não é mentira não, viu? Nessas histórias que esses aventureiros andam contando por aí não. Quando ela entrou no consultório de uma médica, sabe como que chamava a médica, Júlio? Fé. Como a senhora chama? Fé. Não, o nome da senhora, meu nome, eu chamo Fé. Eu estava esperando a senhora não vai morrer não. Eu vou orar pela senhora aqui agora, a médica falou para ela. Deus vai curar a senhora. A mulher ficou espantada, né? Não é possível. Colocou as mãos sobre ela e repreendeu a enfermidade. Não operou ela não, irmãos. A médica chamava Fé. A mulher foi curada. Nesse mesmo momento, o pastor Alderi parou num posto de gasolina lá nos Estados Unidos. Lá não tem frentista. Ele foi pôr gasolina no próprio carro. Quando ele parou um pregador que ele conhecia, um negrão, ele falou, e americano, e desceu e falou, chamou ele, falou: vem cá, nesse momento agora, a tua mulher está sendo curada lá no Brasil. Ele: como é que é o negócio? O senhor me conhece? Falou para ele: eu não te conheço, mas o Deus que eu sirvo te conhece. Ele está curando a sua esposa lá no Brasil agora. Liga para lá. Quando ele foi, pegou o celular para ligar, não sei se era nem celular na época, o telefone tocou, deveria ser celular, tocou o celular dele. Ele foi atender a mãe dele. Ele pensou: minha mulher morreu, né? E aí a mãe dele falou assim: estou te ligando, Alderi, porque a sua mulher está curada. A médica orou por ela lá. Como é que é o negócio? Uma médica que chama Fé orou por ela, ela está curada. Pode vir em paz. Deus é fiel, irmãos. Ele faz na hora dele, não é na nossa hora. E ele veio embora, trouxe as coisas no container, ficou morando aqui no Brasil. Aí ele pensou: Senhor, o Senhor curou minha esposa, e a minha casa? E a minha casa agora? Quando a palavra for de correção, vocês têm que ficar do mesmo jeito que vocês estão agora, viu? Alegrar também. E aí, irmãos, passou-se os anos. Vocês não têm ideia a casa que o pastor Alderi tem aqui no Brasil agora, viu? É uma mansão. E ele nem está morando nela porque ele voltou para os Estados Unidos, ela está alugada. Deus usou um empresário para entregar aquela casa nas mãos dele. O nosso Deus é dono de tudo, irmãos. Ele não deu esse prédio aqui para nós porque não é hora, viu? É dele, tudo é dele, tudo pertence a ele. Se nós temos um carro para andar, foi porque ele preparou. Ele é dono de tudo, de todas as coisas. E ele, se o médico falar: você vai morrer, mas ele falar: não é hora, ele é o dono da vida também. Nós temos que crer. Seja um semeador, irmãos. Está preparado para ser um semeador? É que o nosso povo, estou falando de modo geral, não é daqui não.
Nosso povo tem dificuldade para entender isso. A lei da semeadura é real, ela existe. Olha aqui, acompanhe comigo, eu estou indo para o fim. Voltando para o texto. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Quanto que é o dízimo mesmo? 10? Decimare, 10, né? Quando uma pessoa planta uma lavoura, Deus por acaso cobra dele a chuva? Cobra o sol? A lua? O que tem a ver colheita com lua? Muita coisa. Quem fez a lua? Deus cobra o orvalho que cai à noite? O aquecimento certo da terra? Os nutrientes que estão na terra, Ele cobra? E nós não podemos semear, irmãos. Você que está na internet aí, não podemos semear 10%. Os irmãos são fiéis, eu estou falando de modo geral aqui. Tem pessoas na internet. Semeador, semeie na obra de Deus. Mas eu já semeei, agora eu vou falar. Quantas vezes esse semeador aqui semeou? 4. Talvez nós já semeamos mais de 4 vezes para essa igreja crescer aqui. Ela não cresceu, mas nós não podemos desistir. Qualquer hora vai colher, irmãos. A primeira vez que ele semeou, a Bíblia diz que, primeiro que a Bíblia diz aqui, no verso 3, que Jesus estava falando de muitas coisas por parábolas. E eis que o semeador saiu a semear. Tem que sair. Se não sair, nós não vamos conseguir. A Bíblia diz que quando ele estava semeando, a semente é a mesma. Caiu uma semente ao pé do caminho e as aves comeram. Aves aqui simbolizam os demônios, sabia? Os demônios. Eles são especialistas em dissipar a mensagem do Evangelho. Por isso que tem tanta dificuldade, André, de trazer os nossos parentes para a igreja. Que você semeia, lança a semente, o diabo passa e tira, como uma ave, rapidamente. Ele tira e a pessoa não vem. A Bíblia diz também que outra parte caiu entre os pedregais. Não havia terra bastante. Ela nasceu, mas a terra não era profunda. Pessoas que até vêm para a igreja, começa a querer ficar, de repente não tem raiz, não tem estrutura. Ele não está embasado mesmo, solidificado. Qualquer coisinha faz ele sair da igreja. Não tem raiz. Se não tem raiz, como recebe a água, a palavra? Não é na raiz que vai a água? E aí da raiz ela distribui para o tronco, para as folhas, para o caule, para todo lado. A Bíblia diz que quando ela não tinha raiz, a terra não era funda, o sol queimou e ela se secou porque não tinha raiz. O sol, podemos aplicar muitas coisas aqui. O sol veio, a pessoa não estava preparada, não tinha raiz. Agora, irmãos, pense comigo uma coisa aqui. Quando uma pessoa está plantando uma lavoura, eu já disse que Deus não cobra nada. Quem é que manda a chuva? Quem que dá as coisas necessárias? Então, de quem é aquela lavoura? Deus. Vamos ler um texto, bem conhecido, não muito conhecido, mas bem sugestivo para esta noite. Oséias 2, 21 e 22. Oséias é depois de Daniel. Oséias capítulo 2. Se você é um semeador na obra de Deus, você que está aí na internet, pode descansar que Deus cuida de tudo aquilo que você colocar a mão, sem dúvida nenhuma. Oséias capítulo 2, versículos 21 e 22. Olha o que a Bíblia diz nesse texto. Diz assim, ó: e acontecerá naquele dia que eu atenderei. Outra tradução fala assim: serei favorável. Outra tradução fala: serei obsequioso. Favorável, né? Atenderei aos céus, estes atenderão a terra,
e a terra atenderá ao trigo, ao vinho e ao azeite, e estes atenderão a Jezreel. Perceberam? Deus atenderá, responderá aos céus. Da onde vem a chuva? De lá. Deus é que vai mandar a chuva. A chuva vai cair aonde? Na terra. Eu atenderei a terra, e a terra será favorável, atenderá, será obsequiosa ao trigo, ao vinho e ao mosto, azeite, aos 3 elementos fundamentais da cesta básica do judeu. E esses elementos atenderão a Jezreel. Jezreel é uma pessoa, é o servo de Deus, é o que é fiel, é o semeador. Deus move o céu, vem chuva, a nossa lavoura não vai ficar seca, porque Deus é o Senhor de tudo. Glória a Deus. Eu já dei um testemunho aqui para os irmãos uma vez, quando eu era pastor em Rinópolis. O irmão lá, ele dizimava uma vez no ano só. Ele plantava café, e um dia ele foi lá em casa lá e falou: pastor, lavoura não vai virar nada esse ano, não vai vir chuva, não vai chover, vou perder tudo. Eu falei: o senhor não é crente? Eu sou. O senhor não crê? Creio. Vamos orar. Se não chover essa semana, esquece, pastor. Nós oramos, irmãos. Os irmãos não imaginam o temporal que caiu naquela região ali, só em Rinópolis. Foi o ano que o irmão mais colheu café. Ele deu um dízimo lá, eu troquei toda a iluminação da igreja, mexi no púlpito da igreja. E depois nós fomos ver, irmãos, vocês não sabem o que aconteceu. Só choveu em Rinópolis, só lá. Deus é o Senhor da chuva, da terra. Deus é o Senhor que comanda essa cidade de Colina. Deus trabalha na mente dos homens, no coração dos homens. Deus é o Senhor que manda nas empresas aqui nessa região, em todos os lugares. Deus é o Senhor que pode mudar o cativeiro a qualquer momento. Deus é o Senhor que não pode ser parado pelos homens. O Senhor é dono de tudo. A Bíblia diz que o semeador, então, voltando para Mateus 13, o semeador, ele, no versículo 8, no 7 diz que outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Espinhos, irmãos, é terrível, viu? Pisar no espinho. Os espinhos, Jesus recebeu uma coroa de espinho. Fala de todas as agruras que um ser humano tem que passar aqui na terra. Sufoca a pessoa, ela não permanece. E a Bíblia diz que a outra semente caiu em terra boa. Terra aqui podemos falar que é o coração do homem. E deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60 e outro 30. A mesma semente, mas ela vai produzir conforme a atitude, conforme a receptividade da terra, o coração. Se eu recebo para 100, eu vou colher para 100. Se eu recebo só para 60, é a mesma semente. Por que você acha que tem pessoas que você fala a palavra para eles e são receptivos? Começa a produzir frutos logo na igreja, já começa a avançar logo, já é um obreiro, já vai rápido. Alguém fala: mas chegou ontem na igreja? Ele recebeu. O coração dele é receptivo, o coração dele está pronto, é uma terra fértil. Outros recebem menos, mas se a terra é boa, ela produz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Vamos orar, coloque-se de pé, por favor. Soberano Deus, eterno Pai, queremos te louvar por essa noite, te agradecer, que o Senhor é fiel. Cremos na tua palavra. Guarda-nos, Senhor, sustenta-nos e nos dá graça para poder fazer a semeadura e a colheita nessa cidade. Continua com as mãos sobre o irmão Danilo, restaura a saúde dele, no nome de Jesus, amém. Pode sentar só um pouquinho. Amanhã, irmãos, é a teologia aqui, né?